Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de falar agora sobre os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A Bíblia diz que a partir desses 3 filhos de Noé, depois do dilúvio, é que todas as pessoas da terra são descendentes. Isso está em Gênesis 9, verso 19, diz o seguinte: esses 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Também você vai ver isso em Gênesis 10, verso 32, diz assim: essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, sendo que destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois de uma pesquisa sobre o assunto, procurando quais as nações aproximadamente se referem a cada um dos seus filhos, eu gostaria de apresentar para vocês agora um resultado sobre isso, tá ok? Bem, eu fiz o quê? Eu fiz vários gráficos como esse aqui para poder entender um pouco sobre a genealogia. Então, a partir disso, nós vamos apresentar para você aqui os filhos de Sem. Veja bem, os chamados semitas, filhos de Sem. Embora hoje se chama semita apenas mesmo a nação de Israel, que guardou isso aí devido ao Deus de Sem. Ou seja, eles falam que são chamados de semitas porque eles ainda estão no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tá ok? Bem, mas se for falar semita no sentido da palavra de ser descendente de Sem, nós temos Elão, da onde surgiu a Pérsia, que por incrível que pareça é o Irã, tá ok? E o Irã chamava-se Pérsia até 1920 e alguma coisa, 28 se eu não me engano. O filho primogênito é Elão, depois Assur, da onde surge a Assíria, tá ok? Afarxad, daqui sai Abraão, que ele sai de Ur dos Caldeus, lembra disso? São os caldeus. Lud é a Lídia. Arã, você vai lembrar, você que é um leitor bíblico, de uma região chamada Padã Arã. Bem, Arã é na Síria, chamados de arameus, tá ok? Aqui nós temos Cã, que tem os seus 4 filhos, Cush, Misraim, Put e Canaã. Cush é a Etiópia, ou Sudão também, Misraim, o Egito. Put, Líbia. E Canaã, os cananeus, Mas de Misraim, aqui de Canaã, você vai ver alguma coisa importante. Você vai ver aquelas 5 cidades que faziam parte de um conjunto de cidades: Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, até Lasa. Isso estava ligado com os cananeus. Agora, os filisteus, saíram de Misraim, do Egito. Os filisteus, que os gregos mudaram o nome da cidade da região da Filístia para Palestina. Palestina são os filisteus que até hoje estão em guerra com Israel. Pensa bem nisso. Jafé, importantíssimo, Jafé. Você tem Gomer, deu a origem ao nome da colônia dos Gômeres, que já não existe mais, foi chamada de Gálatas, Galácia. Paulo escreve para eles. E também aos frígios, tá ok? Magog, citas, dá origem aos citas. Madai aos medos. Lembra da Média Pérsia? É uma junção dos medos com a Pérsia aqui, ó. Javã, no livro de Daniel, fala muito de Madai, dos persas, e fala de Javã, que é a Grécia, montou reino macedônico. A Grécia, a Macedônia, inclusive, não é esse país chamado Macedônia que nós temos hoje, que a Grécia está até reivindicando o nome da Macedônia, porque Macedônia refere-se à Grécia. Olha, Jônia, o país dos Jônios, também vem de Javã. Tubal são os íberos, tá? Você tem aí a Península Ibérica, para você lembrar de Tubal. Meseque, Capadócia, tá? E Tiras, dá origem aos Trácios. Bem, você deve estar pensando assim: qual a importância de saber algo sobre isso? Quando você for ler na Bíblia, até Apocalipse você vai encontrar, por exemplo, Gog, rei de Magog. Aí você vai ficar pensando, Apocalipse 20, vai falar sobre Magog. O que isso tem a ver? Bem, é importante você saber disso, Vamos lá. Em Atos capítulo 2, verso 4, diz assim, no verso 5, Atos 2, 5. E em Jerusalém estavam habitando homens judeus, religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, que eles estavam falando em línguas, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
E todos pasmavam-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos. Aqui, ó, medos e partos. Cadê os partos? Aqui não apareceu, né? Não achei ainda. Partos e medos, da parte, né? A parte que eu sei, ela ficava próximo à região dos medos, da Média Pérsia, tá? A parte, partos e medos, elamitas, aqui, ó, elamitas, Elão. E ele vai citar outro aqui, ó, quem mais? E os que habitam na Mesopotâmia. Mesopotâmia, da onde sai Abraão, da terra dos caldeus aqui, ó. Judeia, Capadócia, olha, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, né? Frígia, tá aqui. Egito, partes da Líbia. Ele vai citar também, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, né? Cretenses e árabes. Ali não vai aparecer porque a genealogia é muito grande, né? Mas vamos lá. Ezequiel 38, verso 1. Olha que interessante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, deixa eu guardar isso aqui. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos seus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudos o escudo e rodela, manejando todos a espada, persas e etíopes. A Pérsia aparecendo de novo, cadê a Pérsia? Pérsia e etíopes, Etiópia aqui, ó. Pérsia e etíopes. E os de Puti, ele vai falar assim também: com eles, com todos o escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas. Cadê Gomer? Aqui, ó, Gomer, né? Às vezes tem um acento circunflexo aqui na palavra Gomer também. E todas as suas tropas, a casa de Togarma, né? Do extremo norte, e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Veja bem que ele está falando sobre isso. Ele vai falar assim: prepara-te, dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reúnam a ti e servem-lhe tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos, no fim dos tempos. Virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, está falando de guerra, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Então está citando lá um trecho de Apocalipse 20, verso 7 em diante. Só para você ter noção de como que é importante conhecer pelo menos o básico dessas genealogias, quando Deus profetiza. Se você quiser saber a geografia das guerras do fim, você precisa entender um pouquinho disso aqui, tá? Então vamos lá. De Sem, o que tem de importante aqui para nós falarmos de Sem? Algumas coisas que eu percebi. Bem, você vai ver que de Arfaxade é onde sai Abraão, tá ok? Ele sai daí, e a Arfaxade vai ter descendente, vai ter um dos seus descendentes, que Abraão vai estar ligado nele. Você vai ter que pegar de Sem, né? Agora eu vou pegar de Cã. Vamos ver, de Cã tem algo importante aqui, ó. Cuxi, vai falar os filhos de Cuxi, tem muitos filhos, né? Mas de um dos filhos de Cuxi vai ser exatamente um camarada chamado Nimrod, que nós vamos ver, né, que edificou Babel e Nínive. Nós vamos ver agora na próxima porção de Gênesis, capítulo 11 ao 15. Nimrod, fica atento nesse nome, filho de Cuxi, tá? Ó, Etiópia, Sudão. Esse camarada foi lá fundar Babel e Nínive. Olha, duas cidades importantíssimas. Babel é a Babilônia, para quem não sabe, tá?
Mizraim, Egito. Mizraim tem vários filhos, um deles é Casluim, fica atento, faz anotação na sua Bíblia que de Casluim saem os filisteus. Olha, daqui do Egito saem os filisteus, que são chamados hoje pelos gregos de palestinos, que estão em guerra com Israel até hoje. Putz, eu não achei descendência na Bíblia, então não tem como eu falar nada, mas Canaã dá origem aos cananeus, da onde estavam lá aquelas 5 cidades que eu falei, né? Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Lasa. Até Lasa, né? Vamos lá. Gomer, deixa eu colocar um acento aqui que já está me incomodando, porque algumas versões têm acento e outras não têm. Vamos lá. Dos filhos de Jafé, importante aqui, ó. Gomer vai dar origem a um filho primogênito chamado Askenaz. Se você ouvir falar de judeus askenazes, tá aqui a descendência dele, ó, primogênito de Jafé. Lembra daquela profecia assim: habite Jafé nas tendas de Sem? Pois é, essa é uma das partes que está concluindo. Mas há profeticamente muito mais mistério nisso. Entre nós que somos gentios, participar das bênçãos semitas dos israelitas, tá? Magog, olha, já falamos, isso aqui, ó, tem nome, tem profundidade para o tempo do fim, né? Javan vai dar origem ao Tarsis, né? Tarsis, lembra? Tarsis também às vezes é atribuída à terra da Espanha, um território da Espanha, embora você tenha os íberos aqui a partir de Tubal. Quitim, né? Quitim, algumas versões atribuem Quitim a Roma, mas a verdade é que ele é atribuído a uma região chamada Chipre, tá? Quitim vem aqui de onde? De Javan. Tá, ok. Bem, uma das pesquisas que eu fiz, eu fui buscar também, achei uma fonte na Wikipédia. Embora eu não gosto muito de pegar as coisas na Wikipédia, gosto mais de ler livros antigos, de 2000 anos atrás, né? Livros até mais antigos do que isso, para buscar as fontes. Mas eu achei uma fonte aqui na Wikipédia e vou compartilhar com vocês. De 100 saem os hebreus, né? Os caldeus, os assírios, os elamitas, que é de Elão, e saem os sírios. De Cã saem os cananeus, que eram para ser extintos, né? Mas você vê a Palestina aí até hoje. Os egípcios, olha que bênção, os egípcios, Mizraim tem promessa para ele. Se você abrir Zacarias 14, fala que depois que Jesus vier, eles ainda vão estar na terra. A Bíblia fala sobre a Síria, sobre o Egito, durante o período do milênio. Olha, então nós já sabemos que tem bênção para esse pessoal todo. Os filisteus, nós já falamos que sai do próprio Mizraim, né, sai de Cã. Os hititas e amorreus. Inclusive os amorreus fazem parte de um dos filhos de Canaã, tá? Você já ouviu falar disso na Bíblia, os amorreus. E de Jafé temos aqui os gregos, por exemplo, os trácios, os citas, frígios e medos. Os trácios aqui, ó. Quem conhece um pouco de história, de modo geral, já ouviu falar muito dos trácios, dos frígios, dos citas, né? Povos bárbaros, já ouviu falar muito disso. Então, há uma divisão assim mal feita, generalizada, que fala mais ou menos assim, que os semitas são de Sem, né? Seriam os povos judeus e árabes, de modo geral. Os camitas seriam a África, mas uma coisa interessante, sabia que a palavra África, diz Flávio Josefo, e olha, o livro de Flávio Josefo tem 2000 anos, diz ele que a palavra África tem origem em nenhum dos descendentes de Abraão, que deu nome àquela região ali. Olha que chique, né? E Jafé seria os europeus de modo geral ali. É claro que a América ainda não entra nesse contexto, né? E nesse contexto de divisão histórica que é feito, então ficaria assim, Europa, África e a Ásia ali, tá? Generalizado. Só que não é bem assim, tem alguns detalhezinhos para pincelar aí, mas é assim dividido dessa forma. Eu queria que você soubesse que apesar da maldição que caiu sobre Canaã, esses aqui não recebem a maldição, né? Então você vai ver que eles são abençoados em determinados momentos. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar de bate pronto, porque vai ficar em cima da hora, mas eu vou procurar aqui um texto de Isaías muito chique que fala sobre achei, bênção de Deus. Isaías capítulo 19, verso eu vou ler aqui verso 18.
Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna ele erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal e testemunho do Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios, olha para você ver, conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Isaías 19, verso 22. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, como fazia com Israel. Então se converterão ao Senhor, e ele atenderá às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, do Egito até a Assíria, uma estrada prometida. E ele fala assim, uma ligação, né? E os egípcios, até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios com os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e assírios. Seu terceiro aqui não é terceira importância, será um intermediador, o mediador entre Egito e Assíria, tá? Uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo. Presta atenção, irmão. Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Essa profundidade da palavra do Senhor fica no seu coração, e Deus é bom o tempo todo. Que Deus te abençoe, que nos próximos vídeos você possa se alimentar mais e mais. Anota essa referência aí, e que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Ore por nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus.